Fala aí, torcedor do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Palmeiras. CBF ignora Corinthians e mantém VAR. No final do vídeo eu vou falar sobre isso. Corinthians pedindo aí que trocasse o árbitro que vai ficar no VAR, pessoal. O Corinthians quer mandar agora. É um brincalhão esse Corinthians, né? Palmeiras sonda Gabriel Peck. Palmeiras tentou aí, pessoal, a contratação do Gabriel Peck. E aqui, pessoal, você que me conhece aí dos canais, eu tenho 4 canais do Palmeiras. Tem o Palestra Futebol, tem o Golaço Brasil, tem o Futebol Verde React, esse canal é bem legal também, Futebol Verde React, e eu tenho o principal. O principal é Futebol Total Oficial. Então é só você entrar aí, Futebol Total Oficial, esse é o meu principal canal do Palmeiras. Então não gosto de negócio de Palmeiras fecha com reforço, Palmeiras acaba de contratar, já fechou, não gosto disso. Então o Palmeiras sondou o Gabriel Peck, mas eu já corto logo, pessoal. Quando você vê algum canal falar assim, Palmeiras fechou, Palmeiras acabou de fechar, você já sabe que é mentira, que eu vou colocar aqui para você aqui, ó. Palmeiras sondou Gabriel Peck. Mas vamos para a matéria aqui, ó. O atacante Gabriel Peck despertou interesse em Palmeiras e Cruzeiro. Os clubes brasileiros fizeram consultas para entender a situação do jogador do Los Angeles Galaxy. No entanto, o atleta nem sequer quis abrir negociações para voltar ao Brasil. A informação é do jornalista Thiago Fernandes do Goal. Então acabou, pessoal. O jogador quis nem conversar, o jogador quer permanecer lá na América. Então, porque a gente fala uma sondagem, daqui a pouco já tem canal aí colocando, acabou de fechar, Palmeiras fechou isso, sem entra no vídeo, tem nada. Então a gente já cortou mal pela raiz aqui. Valor? Vamos aí trazer o Nicolete trazendo as últimas informações do Palmeiras e depois eu trago notícias atualizadas do Verdão. Já prepara essa festa antes, porque no Allianz Parque só a torcida do Palmeiras. Vinícius Nicolete chegando aqui também com as informações do mandante para este jogo de amanhã. Tudo bem, Nicolete? Bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Beijo para você também. Estamos aqui em frente à Academia de Futebol. Palmeiras fechando a preparação para o derby. O clima aqui já está quente, daqui a pouquinho eu vou mostrar por quê. Nessa preparação, o Palmeiras vai levar uma dúvida na defesa, né? Porque o Murilo está se recuperando de uma contusão muscular, já está treinando, mas não tem ritmo de jogo. E o Bruno Fux teve uma lesão, um edema na coxa e ficou fora do último jogo contra o Vitória. Está se recuperando, mas ainda não faz o treinamento total, não está liberado para fazer todo o treinamento com os outros jogadores. Por isso, o Mikael deve entrar na zaga ao lado do Gustavo Gomes. Essa deve ser a única mudança do Palmeiras em relação ao primeiro jogo. Todos os outros jogadores disponíveis, inclusive o Felipe Anderson, que voltou a ficar no banco na partida contra o Vitória, também fica à disposição para o derby desta quarta-feira, esse derby tão decisivo. Outro ponto que chama atenção é que o derby não terminou na arbitragem, em relação à arbitragem, continua. Desde o primeiro jogo, o Palmeiras entrou com um ofício logo após a partida, pedindo explicações da arbitragem, mandou esse ofício à comissão de arbitragem da CBF, muito indignado com o árbitro, principalmente com o árbitro de vídeo, que anulou o gol do Palmeiras e também pediu a revisão no lance do pênalti no primeiro tempo em cima do Memphis. Então o Palmeiras pediu essa explicação e assim que saiu a arbitragem do jogo, com o comando do Anderson Daronco, o gaúcho no comando da arbitragem para o jogo decisivo, pressão para os dois lados, o Palmeiras entende que é um árbitro que não deixa o jogo correr, não dá dinâmica para o jogo. No ano passado, o Daronco apitou 6 jogos do Palmeiras e em 4 o clube fez reclamação, inclusive ele apitou o jogo decisivo de Copa do Brasil nas oitavas de final contra o Flamengo. Era um cenário bem parecido, o Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 2 gols de diferença, venceu no Allianz Parque, mas teve um gol anulado e reclamou da arbitragem. Esse ano o Daronco apitou apenas um jogo do Palmeiras contra o Ceará, depois de toda essa reclamação, contra o Ceará na Copa do Brasil. O jogo que o Palmeiras venceu por 3-0 no Allianz Parque. O clima está pesado por aqui, Glaucia, porque agora há pouco alguns torcedores comuns, a gente vai virar aqui, estenderam 2 faixas em frente ao centro de treinamento. Tá passando muito carro por aqui, os torcedores também estão por aqui, mas acho que vai dar para registrar lá do outro lado. Uma faixa diz cabeça quente e faca nos dentes, entendendo aí que é preciso mais vontade dos jogadores do Palmeiras. E a outra faixa diz que é preciso ter raiva do rival. Essa é uma frase do técnico Luiz Felipe Scolari em 2000, quando o Palmeiras perdeu o primeiro jogo da semifinal da Libertadores para o Corinthians. Na sequência, o Felipão soltou essa frase aqui nos vestiários, ficou muito famosa e o Palmeiras conseguiu a reação, conseguiu
reverter a vantagem do Corinthians e se classificar para a decisão da Libertadores. Esses torcedores também fizeram aqui, deixa eu mostrar aqui, alguns kits, eles vão tentar entregar para os torcedores. Chega aqui, companheiro, chega aqui para falar. Ninguém quer falar aqui, mas vai falar do kit aqui, vem cá rapidinho para falar do kit. Vai lá, o que é esse kit aqui que vocês prepararam aqui? É o kit Nutella, mano, pros caras parar de tomar chute na bunda e ter vergonha na cara, tomar uma adrenalina no sangue, entendeu? Na veia, correr, energia, doce. Porque não pode fazer gol por mais que não valeu e tomar chute na bunda, mano. Tem nesse kit aí? É doce de primeira qualidade ainda, tem Nutella, é os caras que foram criados pela avó. Nutella... Leitinho. Faltou vontade pro time do Palmeiras, né? Pra caralho, faltou vontade. Calma, palavrão. Pra caramba, faltou vontade, muita. Faltou culhão. Não é mais um jogo, é guerra. Você acha que vocês vão conseguir entregar esse kit? Se a gente não entregar, pelo menos vai dar pra criançada comer por aí, que é tudo coisa boa, lacrada e não tem nada de maldade aí. Maravilha. São torcedores comuns, não são de torcida organizada. Como a gente mostra por aqui, o Palmeiras já reforçou a segurança, vou mostrar os seguranças por aqui. E os jogadores devem sair daqui a pouquinho, depois do treinamento desta terça-feira, fechando a preparação para o derby. Esse é o clima por aqui. Glaucia, tá tranquilinho para você? Nicolete, obrigada, meu amigo. Bom, se bobear, sobra um kit aí para você, hein, Nicolete. Ele falou que se não conseguir entregar, vai distribuir aí para a galera. Nicolete já leva um docinho para casa também para já ganhar energia, que amanhã vai trabalhar bastante. Vinícius? Beijo, amigo, para você, para nossa equipe, acompanhando. É a pressão da torcida, Marra. Faixa, é o principal rival. A torcida do Palmeiras também tem ficado na bronca aí com algumas oscilações da equipe. É o clima do derby. São duas pressões aí, né? Uma do torcedor, querendo que o jogador tenha... Eu não acho que é assim, tá faltando vontade. Não. E a outra pressão em cima da arbitragem. Essa é que realmente, Glaucia, se você parar para pensar no tamanho do jogo e no que tem sido os últimos tempos do Daronco, sim, o jogo talvez seja mais rápido do que a aceleração que o Daronco tem conseguido entregar. Eu acho ele bom árbitro, mas eu acho também que já tem tempo que a gente elogiava mais. De um tempo para cá, quando os torcedores falam, mas ele para muito o jogo, ele picota muito o jogo, algumas vezes isso é lenda, algumas vezes isso não aconteceu. Outras vezes, sim, ele parou muito mesmo. E o que o Palmeiras não quer é um jogo muito picado. O Palmeiras quer jogar em cima. Sabe por quê? Porque tem uma questão tática envolvida. O Palmeiras tem tido dificuldade para criar jogos. Quando o Palmeiras é melhor? Quando pressiona o adversário e rouba a bola perto da área. Se o Daronco ficar picando muito, ele vai dar falta quando às vezes não foi falta. Então faz sentido o que está a direção do Palmeiras reclamando. Tem uma vantagem, o Palmeiras sabe que precisa reverter o resultado no seu espaço, no seu estádio, com a sua torcida. E Daronco será o responsável pelo apito. E até o momento, Caio Max Augusto Vieira no VAR. Não, aí é demais. Aí entrega a taça. Não precisa nem disputar, chorando já. Nem disputar nada. Não, mas calma, estamos às oitavas ainda. Então, mas entrega a taça. Já tá pressionando. Que isso? E aí, doutor? No apito Renata, eu disse no último jogo que o Corinthians era favorito para poder chegar a vencer o jogo. Riram, disseram que não era possível, tal. Falaram, jogo de grandes, em casa, prevalece a torcida, o campo, a força. Quem é mais homem de chegar no jogo. E agora, o Palmeiras pega esse fator vantagem, que é sua torcida, um time mais forte. Juiz, VAR. Isso eu não vou entrar. Não vai entrar nessa aí? Eu acho que o Palmeiras é favorito ao jogo. Porém, o Corinthians tem a vantagem de ter vencido. É impossível empatar lá? Não, não é impossível. É impossível ir para os pênaltis? Não, não é impossível. Mas, na minha opinião, o Palmeiras vence o jogo por 1 ou 2-0. Doutor, se for para os pênaltis, o senhor vai ter que fazer um plantão médico, hein? Porque já pensou Edu Dracena e Ronaldão passando por essa... Não dá para imaginar. Edu, penalidade, não. Pelo amor de Deus, não faz isso aí com a gente, não. Mas, Renata, não Você pode se chegar... apresentava para bater pênalti na sua época ou não? Não, eu bati alguns pênaltis, eu errei alguns, aí eu deixei de bater, entendeu? Bati nas oitavas de final da Champions League, aí eu errei. Aqui nesse estúdio, quem melhor bateu foi o doutor Marco Aurélio. Você viu ali, né? Lógico. Pênalti bate forte. Mas não, Renata, pelo amor de Deus, não vai chegar nos pênaltis, não, até porque eu acho que as duas equipes vão procurar, de repente, na postura do Corinthians mais defensivamente e a postura do Palmeiras mais ofensivamente e atacando mais. Até porque o Palmeiras precisa, sim, do resultado, jogando dentro de casa. Agora, a postura dos atletas tem que mudar.
Não pode jogar da maneira como está jogando contra o Corinthians. Não é mais um jogo, é o jogo. Os jogadores têm que entender isso. Ô Gomes, ô Everton, ô Rocha, Veiga, vocês que são os mais velhos do clube, mostra pros caras. Esse é o jogo do Palmeiras ganhar do Corinthians. Então, tomara que a gente aí, com a pressão da torcida do Caldeirão, o bicho vai pegar lá. E o Olha, se tiver gol do Corinthians, teremos narração IA, ou MD. Agora, hein, se for pros pênaltis... MD é loucura, hein? Se for pros pênaltis, o momento do Everton é maravilhoso no gol do Palmeiras, hein? Mas o Hugo também é um goleiraço. Em decisão por pênaltis, ele já mostrou competência. Mas o Corinthians ano passado. Eu acho que o Palmeiras não vai pipocar de novo, porque o Palmeiras, no histórico recente, está pipocando, porque para mim o Palmeiras, ao longo dos últimos jogos, mostrou uma pipocagem gigantesca pro Corinthians. Temporada passada que era pro Palmeiras ter colocado o Corinthians na segunda divisão e ter lutado até o fim pelo Campeonato Brasileiro pelo título. O Palmeiras conseguiu jogar melhor, não marcar o gol e depois perder por 2-0. Campeonato Paulista, eu tô esquecendo, Chico, não seja oportunista. Você concordou comigo que ano passado o Palmeiras era melhor que o Corinthians. Tudo bem. Mas o Palmeiras pipoca na história recente. Amanhã será um verdadeiro amasso palestrino no Allianz Parque. O Corinthians será amassado em volume de jogo pelo Palmeiras. Perdoa o Capelanes, ele tá em 11º na Série B. Não estamos falando de Série A, de Copa do Brasil agora. E se for pra falar de Copa do Brasil, daqui a pouco a gente começa a falar como a gente vai colocar o São Paulo no lugar deles amanhã. Vamos colocar o São Paulo no lugar deles amanhã também. Sabe qual é um jogo que os dois times têm que assistir? E o Corinthians pra não errar e o Palmeiras pra fazer algo parecido? O jogo do Palmeiras contra o Botafogo na Copa de Clubes. Que eu vejo uma semelhança... No passeio que você quis dizer. Não, é que eu vejo, cara... Passeio nos Estados Unidos. Eu imagino o Corinthians, de verdade, eu não imagino o Corinthians propondo o jogo amanhã. Não, esquece. Eu imagino o Corinthians atrás. O Palmeiras perdeu algo muito importante que tinha nos últimos anos, que era um fator casa nos primeiros 20 minutos. Aquele Caldeirão, nossa, amassava todo mundo. 20 minutos, 2 gols. Perdeu, o Palmeiras ainda não se achou sem Estevão e sem Rios. São 2 jogadores que fazem a diferença. Mas o Corinthians tem que aprender com esse jogo do Botafogo. Mas naquele jogo não tinha um cara chamado Paulinho que definiu a partida e que não está à disposição. Então, o Palmeiras sofre muito com isso, né? Palmeiras também tem desfalques. A gente falou aqui do Bruno Fux, que é dúvida no momento. E a defesa já não tem o Murilo, que é o titular principal ao lado do Gomes. Então o Palmeiras tem desfalques também. E o Corinthians, ele tem que ser inteligente nesse jogo. Ele tem uma vantagem. Ele pode entrar no Allianz Parque com o regulamento. Poderia ser bem maior a vantagem. Não, e aí o gol que foi... Que aí não foi por causa do Everton. Palmeiras. Que impedido aonde? O Gomes estava Como que ia ser maior? Impedido aonde? O Gomes estava falando do pênalti que o Yuri perdeu. Perdeu e o Palmeiras fez o gol. Agora, Ulisses, de verdade, qual é o tamanho dessa vantagem do Corinthians hoje, analisando a partida de amanhã, o primeiro derby de Copa do Brasil? É uma vantagem média. Esses jogos, Renato, eu falo sempre aqui, tanto é que eu acertei o placar do último jogo. Sim. Porque o Palmeiras, ele é um elenco melhor, o técnico está vivendo o melhor momento, só que o Dorival é copeiro. O Dorival ama uma Copa. Deu o título ao São Paulo, que nunca tinha conquistado a Copa do Brasil. Deu o título ao Flamengo, deu o título ao Santos. Então ele conhece, ele é estrategista para esse tipo de competição. O Dorival tem um pouco de dificuldade em pontos corridos. Isso a gente percebe nele. Tem treinador que é especialista nisso. Eu acho que o momento do Abel, as posturas do Abel, eu não tenho gostado. Eu entendo que o Abel faz coisas para tirar o foco do jogo muitas vezes. Para esquecer o que se aconteceu no campo de jogo e jogar a responsabilidade nele, levantar de coletiva, bater boca, discutir. Eu sei que ele é inteligente para tirar o foco nisso. E muita gente, infelizmente, acaba entrando, né? E esquece de falar que é o primordial, que é a maneira com que o time jogou. O Palmeiras perde jogadores fundamentais. O Estevão, Rios, indiscutível. O Murilo, como você bem destacou, que para mim estava jogando mais que o Gomes. Paulinho, né? Paulinho, que, cara, esse cara joga muito futebol. Deus queira que ele se recupere rapidamente, porque ele é importante para o futebol brasileiro. Então o Palmeiras vem bem desfalcado, só que joga na sua casa. E isso é algo muito bom. O Garro foi entrevistado outro dia falando do gramado sintético. Ele falou, para a situação que eu tenho de contusão, é uma coisa muito ruim, mas eu quero ir pro jogo. Neymar falou sobre isso ontem, que não joga no Allianz Parque. Entendeu? Então tem tudo isso aí. Eu acho que é uma somatória de situações e não tem favorito. Renato, é sério. Eu não tô aqui ficando em cima do muro. Imagina. Porque não tem favorito. Eu já vi de tudo em clássicos. Sabe, há 30 e poucos anos eu narro futebol. Eu já vi time caindo para a segunda divisão e lá pegar o time que tá ali e vencer. Mas você não tinha visto um derby na Copa do Brasil.
que é a primeira vez. Não tinha, que é a primeira vez. E o entre Corinthians Palmeiras, né? aproveitou o fator campo, casa, poderia ter ampliado sim a vantagem. O Palmeiras poderia ter validado aquele gol com o Maurício. Agora, Chico, é outra circunstância, mas o Corinthians tem uma vantagem. Qualquer empate é do Corinthians. E o Palmeiras vai ter que atacar, vai ter que fazer o resultado. Sabe que eu tô na dúvida da postura das equipes, porque assim, é óbvio que o Palmeiras vai buscar o resultado. E se fizer um gol no primeiro tempo, desmancha a vantagem e aí deixa o jogo completamente aberto na segunda etapa. Mas o Corinthians, se ele ficar esperando, é claro que a tendência é que isso aconteça, mas o Palmeiras pressionando, como a gente sabe, eu sempre tenho receio de você adotar essa postura, por quê? Por mais que o Palmeiras tenha dificuldades, e mostra isso, de enfrentar equipes fechadas, porque fica construindo e não consegue ter a efetividade, não consegue finalizar no gol, mas aí, cara, é uma bola que desvia e pode matar o goleiro, é uma bola que bate no braço do cara e é pênalti, sabe, você trazer o adversário para a tua área é arriscado. O Corinthians vai fazer isso por 90 minutos, com uma vantagem de um gol, e isso eu acho complicado. Então, daqui a pouco, se você ameaçar também, sair para o jogo, agredir um pouco, você desestrutura também o Palmeiras, que quando daqui a pouco sofre uma instabilidade dentro de casa, a torcida já começa a ficar tensa. Então o Corinthians tem que jogar inteligentemente, como você falou. E outra coisa, Sgarbi, quando você olha a escalação do Corinthians, a gente já conhece mais do que até a do Palmeiras, porque o Abel muda, o Abel ele troca as peças. Agora, esse Sousa, eu gostei muito do jogo dele contra o Vitória, acho que é um jogador que acabou de chegar e ainda tem muito potencial. Eu não sei o que o Abel vai fazer, o quanto ele vai surpreender. E são desfalques, como você falou muito bem, são desfalques essenciais para o Palmeiras, né? São jogadores que são muito importantes. O próprio Fux, que é dúvida, jogou muita bola no primeiro jogo. Na minha opinião, foi um dos melhores do Palmeiras em campo, e o Palmeiras sofre muito com isso. Do Corinthians, se o Dorival fugir do que ele fez no primeiro jogo na escalação, na minha opinião, é um erro gigantesco dele. Ele tem que manter aquela base ali que o time jogou bem. Everton, qual é a sua opinião em termos de estratégias para os dois times? Então, Renato, eu entendo que esquece tudo que aconteceu no primeiro jogo, aquela pandice do Palmeiras, um Palmeiras que aceitou muito o jogo do Corinthians, quis botar a bola no chão, não teve tanto tesão no jogo, para ser mais claro, não teve. O Palmeiras precisa entender o que é esse clássico, sabe? O Abel precisa fazer esse time voltar até aquela vibração de outrora. Tudo bem, considero que os jogadores que estão fora são jogadores importantes, que se estivessem disponíveis seriam jogadores fundamentais até para essa virada. Agora, é postura. O Léo Jardim fala isso aqui em todas as coletivas após os jogos do Cruzeiro, com vitória ou com derrota. O time precisa ter atitude, Renata. Se o Palmeiras tiver atitude, o elenco é melhor, tem mais bola, tem mais treinador, joga em casa. Se tiver atitude, vira bem pra cima do Corinthians. E é isso que eu acredito. E aí esquece, tá torcendo para um... Não, esquece. Eu tô dizendo que eu acredito num Palmeiras com atitude e que vai passar pelo Corinthians. Olha, gente, eu vou deixar o palpite para amanhã, nem adianta. Hoje, sem condição, palpite. Hein? Agora... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras, né? Palmeiras que está em preparação para enfrentar o Corinthians. Matéria que eu estava falando lá no início, né? Que eu não li tudo para não ficar muito longo o início. Gabriel Peck tem o desejo de permanecer no Los Angeles Galaxy. O atacante entende que ficar nos Estados Unidos é a melhor opção para a carreira neste momento. Além de Palmeiras e Cruzeiro, outros clubes brasileiros tiveram interesse, mas a posição do jogador sempre foi a mesma. Então Gabriel Peck quer continuar nos Estados Unidos e não deve vir agora. Agora a gente vai aqui, pessoal, a gente vai aqui agora, ó. Aqui que é o barato da coisa, essa notícia aqui, ó, essa notícia aqui que é o barato da coisa, ó. CBF ignora reclamação do Corinthians e decide manter árbitro de vídeo do derby. Pô, o Corinthians quer trocar o árbitro de vídeo, quer escolher o árbitro de vídeo, o Corinthians. É um brincalhão esse Corinthians, né? Já ganhou a primeira partida lá praticamente num erro da arbitragem, né? Que o Gustavo Gomes tinha condições de tirar o gol do Palmeiras e agora quer mudar. É brincadeira, né? Mas a CBF ignorou e manteve aí o árbitro de vídeo. Vamos ver se ele acerta, né? Se ele não vai ficar pressionado aí por causa disso. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.